O microprocessador, mais comumente chamado de processador, é o elemento do computador responsável pela execução dos programas, leitura e gravação de dados na memória, controle de entrada e saída de dados dos periféricos e controle do barramento. Tem-se então que o processador é o cérebro do computador, pois sem ele seria impossível a execução de qualquer tarefa. O processador trabalha a partir de instruções, ou seja, comandos da linguagem humana convertidos em linguagem de máquina. Enquanto os comandos na linguagem humana em sua maioria são em inglês ou originados desta língua, os comandos na linguagem de máquina são uma série de zeros e uns, que representam, respectivamente, os estados desligado, que não passa corrente elétrica, e ligado, indicando presença de corrente elétrica. Assim forma-se uma espécie de código que é entendido pelo processador para a execução das tarefas. As instruções são lidas e interpretadas durante a execução de um programa qualquer. Melhor dizendo, desde o primeiro instante em que o computador é ligado, milhares e milhares de instruções são constantemente enviadas para o processador, e este as executa incessantemente. Os diferentes modelos de processadores têm uma diferença crucial, a qual interfere diretamente na velocidade de interpretação e execução das tarefas, isto é, na sua performance. Todo novo processador lançado no mercado vem com melhorias internas, principalmente relativas ao clock, que pode ser mais veloz, e às novas instruções adicionadas àquelas já existentes e aproveitadas de um modelo anterior. Em suma, pode-se dizer que a tecnologia aplicada em um processador é utilizada como base para o desenvolvimento de um processador mais eficiente e rápido. Já sabemos que o processador ou microprocessador tem a função de executar programas, ler e gravar dados na memória, controlar a entrada e saída dos dados dos periféricos e controlar o barramento. Para que tudo isso seja possível, temos que considerar três unidades de suma importância, as quais compõem o microprocessador. São elas: ULA, ou unidade lógica e aritmética, UC, ou unidade de controle, e RR, ou rede de registradores. A unidade lógica e aritmética, como o próprio nome diz, é responsável pela execução das operações lógicas e aritméticas. As operações lógicas são aquelas que impõem condições, fazem comparações ou fazem adições às tarefas, através dos operadores AND, NAND, OR e NOR. As operações aritméticas são aquelas que usam os dados para trabalhá-los na soma, subtração, divisão e multiplicação. A unidade de controle é responsável pelo controle geral das operações através da geração de sinais elétricos, como sinais de sincronização, leitura e escrita de memória e leitura de periféricos. A rede de registradores armazena informações vitais para o correto funcionamento dos programas em execução. Entre os registradores existentes, destacam-se registradores de uso geral, contador de programas e stack pointer, ou seja, ponteiro da pilha de informações. Os microprocessadores funcionam a partir de pulsos elétricos recebidos e que foram anteriormente convertidos a partir de instruções dadas ao computador. Tais pulsos elétricos, cada qual denominado bit, são entendidos pelo processador como uma sequência de zeros e uns, representando, respectivamente, a falta e a presença de sinal elétrico em seus circuitos. Daí, tais sinais são recodificados e reenviados ao usuário no processo denominado saída de dados, que pode ser feito na tela do computador, na impressora, em drives de discos ou em outros dispositivos de saída. Para entender melhor, assim que o usuário pressiona uma determinada tecla ou dá ao menos um clique no mouse, um grupo de sinais elétricos é enviado à placa-mãe. Passa por todos os principais circuitos e chips da placa, até alcançar o processador. No processador, os sinais elétricos são lidos, interpretados e convertidos em símbolos. No caso do mouse, os sinais podem não ser convertidos e mostrados diretamente como símbolos, mas sim em uma ação, como, por exemplo, a seleção de um objeto na área de trabalho de algum aplicativo. Imagine agora a quantidade de ações que um usuário aplica usando o mouse ou teclado, que são os principais meios de entrada de dados. Tais ações resultam em milhares de sinais elétricos que o processador deve ler, analisar, entender e enviar uma resposta em um tempo mínimo.
Esse tempo é determinado pelas características técnicas do processador, como a velocidade de clock, por exemplo. O clock é um dos responsáveis pela velocidade de seu computador. Este chip emite pulsos elétricos a partir de um cristal de quartzo, fazendo com que o processador funcione e execute as tarefas a ele atribuídas. Além disso, o clock sincroniza as transferências de dados entre todos os circuitos de seu computador. Há dois tipos de clocks, interno e externo. O primeiro é um dos componentes internos inerentes ao próprio processador. O segundo é o externo, e é o que permite a transmissão das informações entre os componentes da placa-mãe. A velocidade de operação do clock é o que define a performance do processador. O clock da máquina é medido em megahertz ou gigahertz, e quanto maior o valor destas medidas, mais rápido é o processador. Na verdade, é medida pela frequência, ou seja, a quantidade de ciclos ocorridos por segundo. Como o processador trabalha com milhões de ciclos por segundo, tem-se então que um computador com um clock de 800 MHz tem processamento de 800 milhões de ciclos por segundo, enquanto que aquele com clock de 1 GHz é de 1 bilhão de ciclos por segundo. Dá-se o nome de overclocking ao recurso que visa aumentar o desempenho do processador, fazendo com que trabalhe com uma velocidade acima de seu clock nominal. Por exemplo, um computador com clock nominal de 200 MHz, através deste processo, é levado a operar em 233 MHz. Apesar disso, o recurso de overclocking deve ser tratado como um procedimento de alto risco, cujo resultado é imprevisível. Se der certo, aumentará sim a velocidade do processador, mas se não der, o resultado esperado ocasionará sua inutilidade. A configuração do overclocking deve ser realizada considerando os recursos da placa-mãe, do processador e da memória. É aconselhável também que o manual da placa esteja em mãos para que o técnico tenha as especificações originais e as capacidades inerentes à placa. A função da memória é armazenar dados auxiliando o processador enquanto este trabalha com outro conjunto de informações. Este conjunto de informações é constantemente atualizado, fazendo o caminho de ida e volta entre a memória e o processador, passando por outros circuitos intermediários, até que todo ele esteja processado e pronto para ser enviado para um dispositivo de saída, como um monitor de vídeo, por exemplo. A principal memória do computador é a RAM. A sigla vem de Random Access Memory, que em português quer dizer memória de acesso randômico. É nesta memória que os dados são armazenados no momento que o processador realiza o processamento de outras informações. Esta memória não armazena os dados por muito tempo, muito pelo contrário, é uma memória temporária, isto é, os dados estão ali somente para serem manipulados pelo processador e serem enviados para um dispositivo de saída. Há também a memória ROM, cuja sigla vem de Read Only Memory, que em português significa memória somente para leitura. Isso significa que o usuário não tem acesso ao seu conteúdo, ou seja, é uma memória de uso exclusivo do sistema operacional da máquina. Outra memória que auxilia na velocidade do sistema é a memória cache. Os computadores pessoais possuem dois grupos de memórias, as voláteis e as permanentes. Entre as voláteis estão as memórias DRAM, SRAM e RAM-CMOS. As memórias permanentes são divididas em mais subgrupos, e entre as principais podem ser citadas a memória ROM, PROM, EPROM e Flash BIOS. Como já foi dito, RAM quer dizer memória de acesso randômico. A palavra randômico pode ser substituída por aleatório, já que ambas significam que os dados são gravados nos endereços sem respeitar uma sequência lógica, ou seja, são armazenados no primeiro endereço livre que for encontrado naquele instante, não sobrecarregando o processador. A memória RAM é da categoria das memórias voláteis, e isso quer dizer que os dados que ali se encontram são dados temporários, isto é, não permanecem na RAM ou são perdidos quando o sistema é reiniciado ou desligado. Tudo o que se faz no computador, desde o acionamento de um programa até a digitação de um caractere, dá acesso à memória RAM. Por isso é que se diz que, quanto maior a capacidade de armazenamento da memória RAM, maior será a velocidade de processamento e melhor será a performance dos programas e do sistema operacional. A sobrecarga de dados nos circuitos da memória RAM pode fazer com que o sistema trave e o usuário perca alguns de seus dados.
Além de servir como memória de gravação e leitura de dados de forma constante, a memória RAM possui algumas funções de armazenamento mais comuns, tais como armazenar comandos do teclado, do mouse e dos programas em execução, além de armazenar também os resultados das operações feitas em aplicativos específicos e até mesmo dados de jogos. A memória RAM é facilmente atualizável. O usuário pode facilmente substituir um módulo de memória por outro de maior capacidade. O que restringe a troca, bem como a capacidade máxima a ser utilizada, é o tipo da placa-mãe do computador. Há módulos de memória adequados para os diferentes tipos de placas-mãe, apesar de haver algumas vezes compatibilidade entre certos modelos. Para substituir um módulo ou pente de memória, observe o seguinte. Com o computador desligado e o gabinete aberto, observe o local onde se encontra o módulo de memória. Nas extremidades de cada soquete há duas travas. Libere-as de modo que o pente de memória possa ser removido do local. Retire todos os pentes, se houver mais de um. Em seguida, para colocar os novos, faça-o um a um. A DRAM, ou RAM dinâmica, é para o sistema operacional a principal memória do computador. É nela que os programas são gravados no momento de suas execuções. O processador lê e executa as instruções do programa gravado na DRAM. Esta memória é constituída por células e cada uma é um capacitor que permite armazenar um bit. Portanto, para armazenar um byte, o equivalente a um caractere, serão necessárias 8 células. Como os capacitores são extremamente minúsculos, quase que invisíveis, existem milhares de unidades instaladas em um único chip, que também já é, por si só, um elemento bastante minúsculo. A DRAM armazena os dados através da técnica de capacitância, ou seja, quando carregado, está armazenando o bit 1. Quando descarregado, está armazenando o bit 0. Devido a isso, a DRAM precisa ser periodicamente regravada por um circuito denominado refresh, que é um circuito de apoio inserido em um chipset, que faz a regravação a cada 4 ou 8 milissegundos, dependendo da máquina e da complexidade dos dados em processamento. A memória DRAM possui alta capacidade de armazenamento e tem preços bastante acessíveis, porém é ainda um dispositivo de acesso considerado lento. Por isso, torna-se importante levar em consideração os demais elementos pertinentes ao sistema de memórias do computador, como a memória cache, a ROM, a existência de uma placa de vídeo que possua seu próprio sistema de memória e também o próprio processador. Tudo isso colabora para a velocidade da máquina e performance de seus programas e aplicativos. A SDRAM, ou RAM dinâmica síncrona, é um outro tipo de memória pertencente a uma categoria acima da RAM dinâmica. Tem o nome de síncrona por possuir um clock interno que faz o controle da leitura e gravação em sincronia com o microprocessador. Isso permite aumentar a velocidade de processamento. A SDRAM vem encapsulada em um módulo de 168 vias, denominado DIMM. Só para efeito de comparação, enquanto a DRAM comum tem velocidade de transferência de dados de 25 MHz, a SDRAM os transfere em 100 MHz, isto é, 4 vezes mais. Para mostrar as imagens que vemos no monitor de vídeo do computador, o processador, além de transferir os dados para a memória RAM e outros componentes, transfere-os também para a memória de vídeo, que é um chipset instalado na própria placa de vídeo do computador. Os sinais elétricos enviados pelo processador são convertidos em imagens na memória de vídeo antes de serem enviados para a tela, numa sucessiva substituição de informações, fazendo com que todas as imagens subsequentes sejam também exibidas. As placas de vídeo mais recentes utilizam um chip de memória denominado VRAM, ou Video Random Access Memory. Projetada especialmente para vídeo, esta memória é dotada de 2 circuitos que funcionam de forma a permitir que os acessos a ela sejam simultâneos. Ou seja, enquanto um monta a imagem, o outro envia os sinais para a tela de vídeo. Isso aumenta consideravelmente o desempenho da placa de vídeo, aumentando a velocidade de processamento. Além da VRAM, as placas de vídeo podem utilizar outros tipos de memória também, dependendo de seu modelo e tecnologia aplicada.
Há, por exemplo, a memória DDR-SD-RAM, com excelente desempenho por permitir a transferência de 2 dados por pulso elétrico ao mesmo tempo, o que faz dobrar a taxa de transferência entre o controlador de vídeo e a memória de vídeo. O controlador de vídeo é responsável pela coleta e envio dos dados vindos do processador para a memória e, subsequentemente, para o monitor de vídeo, já convertidos na forma de imagem. Outro tipo de memória empregada em placas de vídeo é a WRAM, ou Windows Random Access Memory, desenvolvida pela Samsung. É uma tecnologia baseada na VRAM, porém 50% mais rápida do que sua predecessora. Nas placas de vídeo atuais, principalmente as do tipo on-board, há uma técnica chamada arquitetura unificada de memória, a qual utiliza uma parte da memória RAM como memória de vídeo. Isso permite uma melhoria na performance do vídeo sem que aumente muito o custo do equipamento. Como todo circuito integrado, os chips da memória RAM utilizam um recurso denominado encapsulamento, o qual permite integrar em um espaço mínimo centenas de milhares de transistores numa pastilha de silício. Este encapsulamento possui diferentes padrões utilizados em vários modelos de placas-mãe e computadores. Os mais conhecidos são DIP, The Dual Inline Package, utilizado em placas mais antigas. SIP, The Single Inline Pin Package, que se diferencia do DIP por causa de sua única fila de pinos ao invés de duas. SIM, The Single Inline Memory Module, muito utilizado em computadores da terceira a quinta geração. O módulo de memória com este tipo de encapsulamento possui 72 pinos que fazem o contato direto com a placa-mãe. DIMM, The Dual Inline Memory Module, um módulo contendo 168 pinos de contato e barramento de dados igual a 64 bits. Este padrão é muito utilizado em computadores da quinta a sétima geração, os conhecidos Pentiums. SRAM vem de Static Random Access Memory, que em português quer dizer memória de acesso randômico estática, ou simplesmente RAM estática. Sua tecnologia não requer regravações periódicas, dispensando o uso do refresh, mas como toda RAM, trata-se de uma memória volátil. A SRAM é constituída por circuitos elétricos que apresentam em suas saídas os estados lógicos 0 e 1 correspondentes, respectivamente, aos bits 0 e 1 e aos estados desligado e ligado. Esta tecnologia foi empregada a partir do momento em que os processadores passaram a requerer melhor performance das memórias e também maior compatibilidade. Existem diferentes tipos de memória SRAM empregados de acordo com o modelo da placa e processador utilizados. Os tipos mais comuns são SRAM assíncrona, SRAM de força síncrona, SRAM pipeline e SRAM custom.